Namaskar para todos, agradecendo mais uma vez essa oportunidade desse programa, da Leila e de tudo mais que está me proporcionando essa oportunidade de partilhar vivências, conhecimentos e interações com a vida. E por conta disso, o programa de hoje vai ser um programa que vai celebrar a vida. Como se celebra a vida? Celebra-se através da vivência, dos ciclos, da observação da natureza e de tudo aquilo que ela tem para nos oferecer e nós temos de oferecer a ela. Nós estamos no mês de dezembro. Mês de dezembro, um acontecimento especial, que não é só o Natal, é um acontecimento que para a natureza ele é grandioso. É o fim de uma estação, início de uma outra estação. Estamos saindo de um período morno para entrarmos num período de intensidade, um período quente, onde o sol se apresenta de forma grandiosa. Mas alguém vai chegar e vai me dizer: nossa, está tudo mudado. Sim, dentro das mudanças você vai encontrar um fio, uma linha que marca aquele tempo. Pode estar tudo mudado, mas aqui na nossa região nós não estamos vivendo um frio intenso, neve, geada. Portanto, há um fio que corre e esse fio é a quentura. Porque tudo que está na natureza, ele está devidamente coordenado e orquestrado. E até aquilo que sai do lugar, a própria natureza corrige. Por conta disso, nós também, que somos essa natureza, precisamos nesse momento nos adequar. De que forma? Quando mudamos a estação, quando nós passamos para uma outra intensidade, nós podemos orquestrar, nós podemos nos ajustar de uma forma que beneficie nosso corpo. Claro que se corpo é mente, beneficiando o corpo, vai beneficiar a mente também. Por conta disso, nós vamos oferecer ao nosso corpo uma possibilidade de limpeza, possibilidade de ajuste, de descanso e que nós aqui no Espaço Ayum chamamos de detox. Embora eu não goste dessa palavra inglesa, mas é a forma com que eu tenho mais fácil de vender. Porque o que é detox? Vem de desintoxicação. E uma desintoxicação é uma limpeza, é um intervalo que eu dou ao meu corpo para que ele possa fluir livremente, para que ele possa realizar as suas funções e manifeste a sua inteligência. Bem, o que é o detox que é apresentado aqui no Ayum, que é oferecido à cidade de Araruama? Isso que eu vou apresentar hoje com alguns detalhes, mas caso alguém queira conhecer melhor, nós estamos aqui à disposição. Para isso, eu vou fazer uma analogia. Imagina uma casa. Essa casa, ela não é cuidada diariamente. Ou se ela é cuidada de forma superficial. O tempo vai oferecer para essa casa uma série de resíduos, de poeiras e de outras coisas mais. Aí você entra nessa casa e resolve ocupar de forma plena. Qual é
a primeira coisa que vai ser feita? A primeira coisa é uma faxina. Adianta borrifar um spray perfumado, colocar flores numa casa suja? Isso não realça. Isso não vai fazer a limpeza. A primeira limpeza é uma limpeza grossa, onde você vai afastar os móveis, você vai limpar as vidraças, você vai tirar toda a poeira da casa. Uma vez o chão limpo, os móveis limpos, a janela limpa, aí você começa a introduzir outras limpezas. Aí vai cuidar da decoração, vai colocar flores, no final você perfuma a casa e aí você sente essa casa como uma casa bonita, você vai se sentar, vai se sentir bem. Essa analogia eu sempre faço para o nosso corpo. Imagina que você tem um corpo todo bonito por fora, você faz maquiagem, você enfeita, você cuida das partes que não estão lhe agradando, bota roupa bonita, mas por dentro a sua língua tem resíduos, o seu hálito não é bom, o processo digestório não se faz de forma suficiente e o que é pior, com tudo isso você sente muito mal-estar. E na ignorância que nós somos, que eu me incluo nisso, imediatamente nós queremos tirar o desconforto. E de que forma se tira o desconforto? Através de medicamentos, porque sempre você vai encontrar alguém que vai lhe receitar alguma coisa, que seja um chá, que seja um remédio, para que você saia do desconforto. Poucas são as pessoas que vão lhe perguntar: você está se sentindo mal por quê? Para quê? Porque lá dentro de nós, essa casa tem sujeiras, a que nós chamamos de toxinas. Essas toxinas, elas entram no nosso corpo, principalmente, que não é só pela nossa boca, pela nossa ignorância a respeito da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, do nosso metabolismo. E por não saber, nós vamos criando dentro do nosso corpo toxinas. Toxinas que são essas sujeiras que eu me referi anteriormente na nossa casa. Elas vão se acumulando nos cantos da casa. E quem são os cantos da nossa casa? Nossas articulações, nossos órgãos internos. E aí, um dia começa a dar sinal de que alguma coisa lá dentro não está boa. Porque esses sinais vêm em forma de incômodos, esses sinais vêm em forma de dores, esses sinais vêm em forma de mal-estar. E se o tempo passa, todos esses incômodos, eles se tornam crônicos. E aí, como numa casa, quando a sujeira é muito antiga, muitas vezes você não tem mais condições de limpar. E para limpar, precisa de muito esforço. Para isso é que nós temos essa possibilidade que eu ofereço aqui no Espaço Ayum, de uma vez por mês você fazer uma dieta líquida, que na verdade é um jejum. A palavra jejum imediatamente me reporta a um sacrifício, a algo que eu vejo algumas pessoas fazerem, mas não me sinto capaz.
todo na natureza jejua. Imagina que você tem um cão em casa. De vez em quando ele dá uma parada, ele para de comer. E aí você fica preocupadíssima. O cão parou de comer. As crianças, elas têm essa sabedoria. Uma vez saciadas, elas não comem fora de hora. O jejum é um intervalo. Como toda natureza, como toda vida precisa de descanso, nosso corpo também precisa. Mas o nosso descanso, da forma com que realizamos, é sempre o nosso sono. Mas nem sempre no sono o nosso corpo está descansando. Porque quando eu realizo um jejum, eu mudo a rotina. Eu permito que meu corpo descanse. De que forma eu posso fazer um jejum? De muitas formas. Só em eu sair daquilo que eu realizo diariamente como refeição, eu já estou saindo de um jejum. Eu posso fazer um jejum amanhã. Hoje está muito em moda o jejum intermitente. Eu posso fazer um jejum só bebendo água. E eu posso fazer um jejum de uma dieta líquida. Eu posso comendo um determinado alimento, como arroz, como uma fruta. E isso é uma forma que eu dou ao meu corpo para que ele saia dessa rotina estressante que ele passa a vida, comendo, comendo, comendo e comendo. O jejum, o detox que eu ofereço aqui é um jejum. Como? Você vai passar uma manhã bebendo suco de ervas. Vai almoçar um caldo de raiz. Vai na parte da tarde ingerir chás nutritivos, calmantes. E até 7 horas da noite, que é o horário correto para uma refeição, você vai ingerir outro suco de raiz. Com isso, você passa um dia saciado, saciada, sem que sinta fome e o corpo com muito menos trabalho. Ele não precisa desenvolver grandes processos no nosso tubo digestório para que esse alimento seja assimilado pelo nosso corpo. E aí você passa 5 dias fazendo essa forma de alimentação. Como eu disse no início, essa não é a única forma de jejuar, mas essa é uma das formas de jejuar de forma branda, de forma gostosa, nutritiva. E o que se sente depois? Posso dizer que 99% das pessoas que realizam esse jejum, elas saem com a mente limpa, clara, felizes e com uma sensação de vitória, porque essa ideia de que eu não posso ficar sem meu alimento habitual é uma ideia da nossa mente, é uma ideia de um padrão repetitivo, cultural, social, que imprime a cada um de nós fazer uso de coisas que muitas vezes o nosso ser não quer. Algumas coisas são básicas nesse detox. O limão.
O limão, não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi muitas vezes, corta um limão e limpa o canto das unhas. Fica tudo limpinho. O limão é um detergente natural. E o que esse detergente vai fazer? Eu vou cortar esse limão, colocar com um pouco de água quente, porque se eu lavo louça com água quente, a sujeira sai mais rápido. E eu vou fazer uso todos os dias da semana, e quiçá da minha vida, dessa água morna com limão ao acordar. Porque quando ele desce pelo meu tubo digestório, ele vai fazendo o papel de um detergente. Muitas pessoas perguntam, mas ele não é ácido? Eu tenho gastrite? Eu tenho úlcera? Tenho refluxo, azia, que são os problemas básicos do nosso sistema digestório? Claro que não. A natureza fez uma coisa muito própria. Ele é ácido fora. Quando ele entra em contato com as nossas enzimas, com os nossos ácidos digestivos, ele se torna alcalino, ele se torna suave, leve e ele é um refresco para o nosso corpo. Lembrando que ele só é ácido quando eu misturo com açúcar. A segunda fruta é essa aqui, a fruta da Eva. Quando ela comeu o fruto do bem e do mal lá no paraíso. A maçã, ela tem uma qualidade que ela é única. Ela, dentro do nosso corpo, ela ajuda o fígado a funcionar melhor. Ela tem um ácido, o ácido málico, que abre os canais biliares. Eu tenho um relato de uma pessoa que se curou de um problema que ela tinha no fígado, que normalmente está ligado à esteatose, que é a gordura, apenas ingerindo suco de maçã todos os dias. Portanto, ela é usada no nosso suco, maçã. Em alguns casos, caso não haja incompatibilidade, porque há pessoas que têm alergia a abacaxi. E essas pessoas são consultadas antes do detox para adoçar um pedaço de abacaxi. Acrescido a isso, vem as nossas ervas. Que ervas são essas? Não são ervas medicinais, são ervas comestíveis. E de onde ela vem? Ela vem do meu quintal, ela vem de espaços conhecidos, onde eu sei que não usa nenhum pesticida. Não são ervas de mercado. Qualquer pessoa pode ter erva em casa. Eu vou apresentar para vocês algumas ervas que são cultivadas em vasos e elas são usadas para complementação desse suco detox que produzo aqui no Ayun. Eu vou apresentar a primeira erva, moringa oleífera, hoje muito difundida no Brasil, mas ela tem como raiz o Oriente, a Índia, a África. Aqui eu tenho uma planta pequena e ela como uma árvore. A moringa, ela é uma planta de um poder medicinal absurdo e nutritivo. Nós podemos fazer uso das folhas, podemos fazer uso das vagens, das flores, e ela é uma planta rica em vitamina A. Além do que, ela serve para zonas de fome no mundo como um nutriente de regeneração de populações desnutridas. A moringa foi introduzida no Brasil há alguns anos atrás
com uma função. As sementes da moringa jogada em açudes purificam a água. E aí um pouco, isso também é bem importante. O pouco com Deus é muito. Nós não precisamos usar muito das ervas, nós vamos usar algumas ervas em poucas quantidades. Ora pro nobis, essa eu não preciso relatar para que serve. Hoje nós temos uma grande divulgação na internet, temos ora pro nobis em pó, ora pro nobis no feijão, ora pro nobis na salada, ora pro nobis no suco, mas é uma erva brasileira que foi muito usado no período escravagista do Brasil, utilizado pelas populações que eram escravizadas como um nutriente, como um suplemento para a carência alimentar que elas tinham na época, de nutrição de aminoácido para a formação das proteínas do nosso corpo. Porque isso nós precisamos lembrar sempre. Quando alguém pergunta, mas você é vegetariano, você é vegana, e as proteínas? Nós precisamos dos aminoácidos básicos. E esses aminoácidos básicos, as folhas, as sementes, as frutas, elas nos oferecem. E dentro do nosso corpo é que as proteínas necessárias à construção do corpo e os seus processos metabólicos são formados. Bem, reparem que algumas plantas podem ser recolhidas da natureza. Aqui nós temos a centelha asiática. Em Araruama nós temos uma similar, que é a cariçoba, que existe na beira da lagoa, que eu não tenho nenhum exemplar aqui agora. Essa planta aqui, ela também é usada na culinária. Ela é um substituto da salsa. E você pode usar na comida, você pode usar no suco, que nós usamos aqui, porque ela é um grande regenerador das células cerebrais. Ela é usada para casos de esquecimento, de memória fraca, isso como medicamento, mas como alimento podemos usar a vida inteira. E ela faz parte do nosso detox. Bem, viram como ela está bem usada, ela já nos ofereceu vários galhos. Essa é uma das questões, mas eu não tenho onde plantar. Nós podemos ter uma horta caseira em vasos, em latas, seja onde for. Se não tem chão, coloca na parede. Agora, o que nós precisamos? De sol e água. A planta precisa de sol, água e ar, que é o que também nós precisamos. Porque se nós usássemos mais esse recurso do sol, da água, do ar, nós teríamos muito mais vitalidade. Nosso corpo é sempre coberto de roupas, o que impede a entrada dos raios de sol na pele. A água que nós bebemos, ela é muitas vezes deficiente, porque no cotidiano as pessoas até esquecem, principalmente os mais velhos, de beber água. E água de fontes, e águas de fontes cristalinas, limpas. Outra coisa que também deixamos muito de aproveitar é o ar da manhã, porque hábitos de acordar tarde impede que o corpo receba o prana de vida que está na manhã. Toda a natureza sabe disso. Você não vai ver uma passarinhada cantando meio-dia. Quando eles cantam meio-dia, como ainda há pouco cantou aqui, eles estão para construir um ninho, para o acasalamento. Mas de manhã não, de manhã é a festa. Então esse prana de vida também são elementos de desintoxicação. E aí os recursos estão todos em nós. Esses recursos que a natureza nos deu, e o que nós temos que pedir ao Criador todos os dias, que nos dê sabedoria,
que nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e a nossa voz para espalhar a bem-aventurança. Por isso que eu convido a todos que hoje estão apreciando esse momento, que tiveram a oportunidade de participar desse programa, que venha conhecer. Eu estou aqui não como terapeuta simplesmente, eu sou professora. E aquilo que eu sei, eu vou passando. E o melhor ainda, que muito do que eu passo, eu aprendo. Porque, como diz Guimarães Rosa, mestre de repente é quem aprende. Semana que vem nós temos detox no Ayun. E todos os meses nós temos detox. Sempre entre a segunda ou a terceira semana, conforme o calendário. E aí vocês podem nos acessar, conversar, ligar, mandar recado pelo Zap. E esse é meu serviço à existência. Namaskar.